nós, filhos de Deus, não podemos viver pecando, porque o salário do pecado é a morte, né? Mas já Deus não. Deus, ele nos dá a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá, irmãos? Então, sentir essa presença, essa unção, né? E eu gosto muito, e realmente espero que em todas as nossas vidas, assim como na minha, não há outro lugar, a gente não tem como estar fora desse lugar da presença de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós temos no Ministério de Intercessão, todas as quartas-feiras nós oramos pelos irmãos que estão afastados da casa do Senhor, né? E que todos nós, não só o Ministério de Intercessão, mas a igreja possa interceder. Porque é muito bom estar aqui, é muito bom Aleluia, estar Jesus. com os nossos irmãos. O feriado foi uma bênção, foi muito gostoso, muito obrigado. Aleluia, Fazia tempo que eu não Jesus. passava com os irmãos, sempre estava trabalhando, né? E pude passar esse feriado com os nossos irmãos, amém? Irmãos, hoje nós vamos estar então falando um pouquinho sobre as atitudes dos verdadeiros filhos de Deus. Nós vamos ver algumas atitudes que os verdadeiros filhos de Deus tomam, têm e aplicam em suas vidas, tá? E eu gostaria que você abrisse comigo, por favor, em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 17 ao 32. Do Efésios 4, do 17 ao 32. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento no seu coração. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Pode se assentar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem um tema central que ela fala sobre a união. União em vários aspectos. União dentro da igreja, com os irmãos, com Deus, né? A unidade no corpo de Cristo.
Tá? E nesse capítulo 4, ele vai relatar um pouquinho aqui, falando que há só um Deus, há só um Espírito, e que é Ele que opera e faz todas as coisas no meio da igreja de cada um de nós. Tá? Então, nós vemos a importância dessa união dentro da igreja. Né? E a partir daqui a gente começa a ver quais são então as atitudes que os verdadeiros filhos de Deus devem ter, assim como eu e você nós devemos ter. Uma vez que a gente já foi chamado, já foi resgatado, já foi liberto das garras do pecado, nós temos Cristo Jesus em nosso coração, nós devemos aplicar essas coisas que nós lemos aqui, que nós vamos estar estudando um pouquinho hoje, para que a gente possa ser edificado, e não só as nossas vidas, mas que a gente possa alcançar também o nosso próximo, realizando todas essas atitudes aqui. Tá? Então nós vemos, irmãos, em primeiro lugar, que nós não devemos viver no pecado. Tá? Vou ler mais uma vez do 17 ao 19, acompanha comigo, a gente vai estar aqui lendo esses versículos e nós vamos estar explicando ele. Amém? Em primeiro lugar, nós não devemos viver no pecado. Essa é a primeira atitude que um verdadeiro filho de Deus tem. Tá? 17 ao 19 diz assim: Antes, assim, eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O inimigo não, ele veio para matar, roubar e destruir. E uma vez que Ele já nos resgatou, nós não podemos mais voltar àquela velha natureza, aqueles velhos pensamentos, aquelas velhas atitudes. E nós vemos nesses versos aqui o que acontece com aqueles que não nasceram de novo, com aqueles que ainda não são filhos de Deus. Quando nós vemos na parábola das sementes que estão na beira do caminho, é esse mesmo nome? A parábola da semeadura, né? Muito obrigado. Nós vemos lá que existem aquelas pessoas que vêm para o culto, escutam esse louvor abençoado, sente a presença de Deus, recebe uma palavra abençoada e até aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Só que se elas não tomam cuidado, o inimigo, quando ele sai da porta para fora, ele vem e leva aquela semente embora. E eles acabam que não ficam firmados na presença de Deus. Foi só um momento, uma emoção, né, que é gostoso, nós sentimos porque nós somos emotivos, mas nós não podemos só ficar na emoção. E nós temos que tomar muito cuidado com esses irmãos que vêm, que se achegam até a casa de Deus, para que não aconteça somente isso com eles, né? Nós vemos também aqueles irmãos que estão um tempo na caminhada, só que por causa das dificuldades, das lutas, dos problemas, eles também acabam saindo do caminho do Senhor, acabam morrendo ali pela beira do caminho também. Então nós temos que tomar cuidado também para que isso não venha acontecer nas nossas vidas. Saiba de uma coisa, Jesus tem uma promessa de uma vida eterna, abençoada, com Ele lá no céu, e que não vai se comparar a qualquer problema, a qualquer situação que nós venhamos a viver nessa terra. Então é muito importante permanecer firmados até o fim. Aleluia, a gente alcance a coroa da vida. Entende? Então, nós que estamos aqui na casa do Senhor, fiquem firmes até o fim. Aleluia, Jesus. Leve essa palavra também àqueles que necessitam dessa palavra. Para que eles não venham, não, mas fica meio triste, tem algum problema, começa a esmorecer. Não, vamos incentivá-los, vamos fortalecê-los. Vamos ser usados de Deus para abençoar essas vidas também. Aleluia. Irmão, por que eu falo isso? Existe dentro da igreja, sim, todos nós vivemos problemas e dificuldades. Só que quando o cristão ele para de lutar, como nós vimos aqui, ele se entrega na inutilidade dos seus pensamentos e ele se entrega à libertinagem. Ele fala assim, quer saber? Vou pecar. Quer saber? Não quero mais saber de Deus. Agora chega.
e começa a fazer as coisas erradas que ele fazia uma outra vez. Aí, irmãos, é muito perigoso. Esse é um dos sinais de que provavelmente ele ainda não nasceu de novo verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que se porventura algo de ruim acontecer nesse período, ele não vai estar indo para o céu. Ele, pelo contrário, provavelmente ele vai estar indo para um lugar muito triste. Então, se você vê algum irmão que está pensando, ou está falando, ou está agindo dessa maneira, ore, jejue, converse com ele, aproxime-se dele, para que ele não venha desistir dos caminhos do Senhor. Porque uma coisa, irmãos, é quando você está na luta e você está tentando. E eu posso garantir a vocês que gradualmente você vai vencer esse pecado. Jesus vai te capacitar, você vai conseguir. Persevera. Aleluia, Jesus. Eu creio que cada um de vocês deve ter alguma experiência em relação a isso. Eu tenho uma experiência pessoal com isso. E eu vejo que Deus tem capacitado gradativamente a estar vencendo. Era muito difícil no começo, hoje está um pouco mais fácil, mas mesmo assim tem que vigiar. Todos nós temos alguma área que a gente tem que tomar muito cuidado. Só que perseverando a gente consegue vencer. Aleluia, Aleluia. Mas é com Jesus. essa palavra, não se esqueça, perseverando. Então, não se entregue às paixões, aos desejos da carne. Não pense que você vai ser mais feliz fazendo o que fazia antigamente, né? Mas fique firme na presença de Deus, irmãos. Mesmo estando difícil, mesmo com dificuldades. A primeira atitude de um verdadeiro filho de Deus é que ele não anda pecando, tá? A palavra de Deus nos diz, abra comigo por favor, em João 8:34. O irmão pode ler para mim, por favor? João 8:34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ok. Na minha versão aqui, ele está vive pecando. Porque pecado, acho que infelizmente todos nós pecamos, só eu, será? Misericórdia, Deus, tem misericórdia? Então, quem vive pecando, né? A gente tem que tomar muito cuidado, tem que vigiar demais. A gente não quer, a gente não pode querer. Mas se porventura a gente pecar, nós temos um Deus, nós podemos confessar os nossos pecados. 1 João, né, nos diz isso, que Ele é o nosso advogado, Ele nos perdoa, mas nós temos que perseverar, batalhar para não cair, para não pecar. Tá? Então nós vemos aqui o que João fala também. Aquele que vive pecando, ele é escravo do pecado. Nós não podemos mais ser escravos do pecado, porque nós já fomos libertos de todo o pecado, tá? Da escravidão do pecado, ok? Abra também comigo em Romanos 6:23, nós vamos ver o porquê que o cristão, o filho de Deus, não pode viver pecando, ok? Romanos 6:23. Algum irmão pode ler para mim, por favor? 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, nós vemos aqui mais um porquê de que nós, filhos de Deus, não podemos viver pecando. Porque o salário do pecado é a morte, né? Mas já Deus não. Deus, Ele nos dá a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá, irmãos? Então, persevera. Fique firme. Eu creio que todos nós aqui somos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Então, busque não pecar. Provavelmente essa palavra não seja para nenhum de nós aqui. Eu creio que todos nós estamos buscando, estamos tentando, perseverando. Mas provavelmente pode ser para que você dê força a alguém. Para algum amigo seu. Para alguém que está aí numa batalha, né, entre carne e espírito, que foi dito hoje. Né, e para que você possa ajudar ele, incentivar ele, fortalecer ele, levantar ele, né, se ele estiver cabisbaixo ou para baixo e o pecado estiver reinando na vida dele, tá? Que possa reverter essa situação e ele possa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Amém. Irmãos, volte comigo lá em Efésios capítulo 4,
Agora eu quero abrir um parênteses aqui, nos versos 20 e 21. Vamos estar lendo um pouquinho. Efésios capítulo 4, versos 20 e 21 nos diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus Cristo. Irmãos, o que esse versículo nos mostra? Que os filhos de Deus, eles ouviram, eles escutaram sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Porém, todavia, contudo, será que realmente eles escutaram de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus verdadeiro? Hoje em dia, irmãos, nós vemos que existem muitas seitas, né? Que existem muitas doutrinas erradas que são pregadas no meio do povo evangélico. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Se nós aprendermos errado, nós vamos fazer errado. Então, se é que realmente nós ouvimos falar de Cristo e de fato nós fomos ensinados e instruídos na sua palavra, nós não vamos pecar, nós vamos melhorar. Agora, se foi por doutrinas de homens, entendimentos de homens, nós temos aí um risco, um perigo de estar aprendendo o que é errado. Não o que Deus tem nos mostrado, não o que Deus tem nos ensinado. E aí nós podemos viver uma vida pecaminosa até sem saber que nós estamos pecando. Você quer um exemplo bem claro disso? Saulo e depois Paulo. Ele era um mestre, ele conhecia as escrituras sagradas, ele foi ensinado na sinagoga. E o que ele fazia? Perseguia os cristãos. Perseguia os filhos de Deus. Só depois do encontro real com Jesus Cristo é que ele viu que, infelizmente, o que ele tinha aprendido não era verdadeiramente os ensinamentos de Cristo Jesus. Só que aí o que ele fez? Ele foi o maior dos evangelistas, dos pregadores, né, que nós temos até hoje. Ele realmente sofreu por esse evangelho, por essa causa. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se o apóstolo Paulo ele foi enganado, o apóstolo Paulo, imagine nós. Por isso que nós glorificamos, nós exaltamos a Deus por essa igreja. Porque aqui é Bíblia, aqui é palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Isso é muito importante. Glória a Deus. Então, enquanto nós estivermos sendo alimentados pela palavra de Deus, está sendo uma bênção. E mesmo assim, irmão, confira. E mesmo assim, abre a Bíblia, confira, tá? Não tem problema, ninguém vai ficar triste. Pode conferir. Às vezes tem, né? Hoje tem muitas versões, né? Às vezes uma palavra ou outra pode ser utilizado diferente, mas o sentido é o mesmo, tá? Então, não tem problema se você falar uma outra palavra, mas o sentido, a Bíblia tem que estar aqui. Por isso que é bom abrir para conferir e você saber se realmente é isso que Deus está falando nas suas sagradas escrituras. Aleluia, tá? Jesus. Então, irmãos, muito importante, nós temos que aprender o certo, a palavra de Deus, tá? Irmãos, agora a segunda atitude dos verdadeiros filhos de Deus é que ele se reveste da nova natureza de Deus. Vamos ler agora o capítulo 4, os versos 22 ao 24, que nos diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Então, irmãos, uma vez que nós fomos salvos, que nós fomos libertos, que nós estamos batalhando contra o pecado, mortificando a nossa carne, nós estamos aprendendo realmente o que a palavra de Deus, o que Jesus Cristo tem nos ensinado. Então agora nós devemos se revestir da nova criatura em Cristo Jesus Cristo.
nós vamos ver, irmãos, em todas as partes da Bíblia, em todas as cartas aqui do Novo Testamento, conselhos de como que a nova criatura, o nascido de novo deve viver. Aqui também no finalzinho nós vamos ver algumas características, mas nós sabemos, o fruto do Espírito, né? Eu não lembro todos de cor. Perdão, tá? Mas nós sabemos, vamos abrir lá Gálatas, abre lá comigo Gálatas, vamos abrir, né? Gálatas capítulo 5. 22. Isso aqui, ó. Gálatas 5, 22. Um pouquinho atrás aí, tá? É só você virar umas 2 páginas para trás, já chega ali em Gálatas, tá bom? Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A irmã aqui sabia de cor, glória a Deus. O Rodrigo tem que aprender aqui a guardar de cor, né? Então nós vemos, irmãos, que essas são algumas características que nós, os verdadeiros cristãos, devemos nos revestir da nova criatura, né? Ser como Jesus Cristo foi, amar ao nosso próximo como Jesus Cristo amou, ajudar ao próximo como Jesus Cristo ajudou. Não é verdade? Aleluia. Ser suporte, ser aquela mão amiga, né? Não aquela que derruba, aquela que ajuda a levantar, né? Que nós possamos estar sempre revestidos da presença de Deus. Aleluia! Nós vamos ver também, depois um pouquinho, algumas coisas que nós devemos deixar, né? E quando nós deixamos, nós, consequentemente, nós aprendemos e revestimos dessa nova criatura de Deus, né? Dessa identidade que Jesus Cristo ele nos dá, tá? Então mais pra frente também nós vamos estar vendo um pouquinho disso, tá? Irmãos, e abra comigo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Nós vamos ver também aqueles que se revestem da nova 2 Coríntios 5, 17. Volta um pouquinho. Se tiver algum irmão que pode ler pra gente, por favor. Assim que? Pode ler. Pode ler, pastor. Assim. Pode ler. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Não é verdade? Então, irmãos, aquela velha natureza, aqueles desejos, eles vão sair, eles vão ser mortificados. Agora que nós estamos em Cristo, essa nova identidade, essa nova criatura, ela está presente em nós. E nós vamos conseguir, então, glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo com os nossos atos, com a nossa vida, com todo o nosso ser. Tá? Então, se revista de Cristo Jesus mais e mais. Tá? Irmãos, e por último aqui, nós vemos a terceira atitude que o verdadeiro Filho de Deus tem, é que ele aplica os ensinamentos de Deus em sua vida. Ok? Vamos ler lá Efésios, capítulo 4. Agora nós vamos ler do verso 25 ao 31. E nós vamos ver então o que nós devemos fazer. Amém? Verso 25 ao 31 nos diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Irmãos, algo muito interessante nas cartas de Paulo é que ele, no começo de suas cartas, ele trabalha de uma forma teologicamente, né, ensinando a teologia ali sobre Deus, mas depois ele começa de forma prática
mostrar e ensinar como que nós devemos agir. E aqui é bem simples de nós entendermos, mas vamos falar um pouquinho aqui, vamos pontuar um por um aqui, para a gente entender aqui. Ô glória! Então, eu vou dar até o Rodrigo dá sono nos irmãos. Ó, o capítulo, o verso 25. Tô brincando, é só para quebrar o gelo. Diz assim, ó, o verso 25. Portanto, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Irmãos, nós não podemos mentir, isso todo mundo já sabe. Aleluia. Né? O pai da mentira é o diabo. Não que quem mente é filho do diabo, mas a gente fala isso um pouquinho para até a pessoa ficar com medo, né? Tem uma coisa lá em casa que eu falo para os meus filhos: não minta. Isso, eu sou meio chato com isso, não minta. Quebrou, fez errado, fala a verdade. Vai doer menos. Entendeu? Se for 7, vai ser uma só. Agora, se mentir, vai ser 7. 70 vezes 7? Não, aí não, né?